Então, gente, vamos começar, né? Pra gente não perder mais tempo, trocar bastante de figurinha aqui a respeito desse tema. Coisas assim que as pessoas querem saber de um jeito fácil, querem fazer de um jeito rápido, enfim, fórmulas mágicas, né? E não necessariamente as dicas que eles dão, né, são perfeitas ou completamente horríveis, não é isso. Mas assim, muitas dessas dicas, às vezes, a gente percebe que falta um pouquinho de experiência prática da pessoa mesmo, né? Tem algumas coisas que as pessoas fazem, dizem, né, dão essas dicas, que às vezes não é tão importante assim para o andamento do processo e as pessoas acabam dando aquela importância gigantesca, né? Vou citar um exemplo, a questão do aperto de mão, né? Muitas vezes as pessoas assim, não, o aperto de mão tem que ser assim, assado, enfim. Olha, aperto de mão, a não ser que você seja de uma sociedade secreta aí, ele não afeta tanto assim o processo seletivo, mas a questão é justamente como você se porta, né, dentro desse processo seletivo. Então hoje aqui eu separei para vocês 7 dicas, né, de coisas que a gente precisa fazer antes de ir para uma entrevista, né, antes de participar efetivamente aí de um processo seletivo. A primeira das dicas que eu tenho para vocês é a seguinte: consigam informações estratégicas sobre a vaga. Essa é a primeira dica. Não sei se vocês já ouviram falar disso em alguma desses vídeos que tem por aí no YouTube, né, desses milhares de vídeos. Mas talvez essas sejam, assim, as 3 primeiras dicas que eu tenho aqui sejam as dicas mais práticas e mais efetivas dentro de um processo seletivo, né? Quando a gente fala de informação estratégica em relação à vaga, o que eu estou querendo dizer? É qualquer informação que pode levar para você algum benefício em relação aos demais candidatos, né? Algum ponto a mais ali que você consiga com relação aos outros candidatos. Então, vou citar um exemplo, né? Vai que você consegue ali, dentro do processo seletivo, você consiga saber quem é o gestor, né? O nome do gestor contratante da vaga, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Imagina, você sabe quem vai ser a pessoa que vai te entrevistar. Então, você vai conseguir aí diversas vantagens com relação a outras pessoas. Né? E especificamente em relação à vaga, quais que são os locais em que você pode pesquisar aí informações estratégicas? O primeiro delas, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a descrição da vaga. É onde você vai lá na vaga, entra lá nos sites de vaga, ou vê ali um papelzinho divulgando, ou recebe um e-mail, ou participa de grupos de WhatsApp, enfim. Pegar aquela descrição da vaga e aí você vai fazer um comparativo. Aquela descrição, quais são as palavras-chave, por exemplo, que estão contidas naquela descrição de cargo e que você não tem no seu currículo. Né? Então vamos supor, você coloca no seu currículo pacote Office, né? Eu tenho pacote Office. E aí na descrição da vaga está falando Excel avançado. Tá, Danilo, o que isso tem a ver, né? Já que o Excel avançado, ele faz parte, né? O Excel, o software Excel, ele faz parte do pacote Office. Então qualquer pessoa saberia, né? Dentro do pacote Office, eu estou colocando ali o Excel. Qual que é o erro mortal aqui? Primeiro, se o currículo for avaliado em papel, a pessoa tem mais ou menos ali de 7 a 10 segundos para avaliar o seu currículo. E aí ela vai pegar, vai dar aquela olhada e ela está treinada. Normalmente o recrutador ele está treinado para procurar palavras-chave. Então ele vai chegar lá, vai dar uma olhadinha no seu currículo e vai ver ali, inglês avançado, sei lá, requisitos da vaga, né, requisitos técnicos da vaga, certificação, graduação, enfim. E aí um dos requisitos é o Excel avançado. E aí ele bateu o olho, não viu escrito Excel em nenhum lugar e já coloca de lado. Isso para análises em papel. Agora, quando a gente vai para análises em sistema, isso ainda fica pior. Porque o que acontece? Quando você entra lá, né, a Bárbara aí acabou de entrar, dá um oizinho para a Jéssica, para a Edilane, e a Bárbara acabou de entrar, a Bárbara é formada em ciência da computação, né, Bá?
E ela sabe muito bem que para programação a gente tem que escrever ali palavras-chave. E quando a gente está falando de banco de dados de currículo, o que vai acontecer? Eu vou filtrar, né? Eu vou entrar lá no meu sistema, no meu LinkedIn, no meu vagas.com como recrutador, e aí eu vou pesquisar lá aquela palavra-chave, Excel. E aí vai aparecer para mim aquela lista de pessoas, de candidatos que possuem Excel. E no caso meu, né, o exemplo que eu dei era Excel avançado. Se você só pôs pacote Office no seu currículo, quer dizer que essa palavra não vai aparecer para mim. E se ela não vai aparecer dentro dos meus sistemas, o que vai acontecer? Você não vai entrar na minha lista de candidatos para ser analisado. Então, olha a importância aí da gente colocar, né, de estudar a descrição da vaga e adaptar o nosso currículo com as palavras-chave daquela vaga. A segunda dica que eu vou dar para vocês agora é justamente conseguir informações estratégicas a respeito do gestor da vaga. E isso vale não só para o gestor da vaga, quanto para o recrutador também. Então, a maioria de vocês com certeza deve estar buscando empregos na cidade em que vocês moram ou próximo da cidade que vocês moram. Dificilmente, principalmente no mercado hoje em dia, está sendo bem difícil a gente conseguir candidatos assim que estejam abertos à mudança, né? Isso é um fato curioso. Mas vocês que estão assim numa cidade menor, né? Supondo a gente daqui de Itajubá, que mora aqui em Itajubá, a gente tem as empresas que a gente deseja trabalhar, né? Os locais que a gente deseja trabalhar. E qual é a vantagem? A gente consegue informações muito mais rápidas e assertivas a respeito das pessoas que estão participando daquele processo, né? Então, por exemplo, supondo que você queira trabalhar na Mali, ou você queira trabalhar na Santa Casa, ou alguma coisa assim. A gente consegue saber quem são as pessoas responsáveis, concorda? Você liga para um, conversa com o outro, a gente sempre conhece alguém que conhece alguém, não é verdade? E aí você conhece alguém que efetivamente está ali trabalhando no RH daquela empresa, então não custa você dar uma ligadinha lá, né, e perguntar mesmo, né, quem que são as pessoas que recebem currículo na sua empresa. Aí eles vão falar, é tal pessoa, obrigado. Ok, só que eles não sabem que você já está participando de um processo. E como você já está participando de um processo, você já tem o nome da pessoa, você já consegue identificar características que essa pessoa busca em candidatos. Existe uma teoria, né, a Mayara tá aí, ela vai poder confirmar para a gente também. Existe uma teoria que fala que normalmente os líderes eles vão contratar pessoas que tenham características similares a dele. Ou seja, dificilmente eu vou contratar alguém que seja o oposto de mim. E aí, se você conhece a pessoa que vai te entrevistar, entra lá no LinkedIn dela, dá uma olhadinha qual que é o histórico profissional dela, quais são as características dela que ela efetivamente assim valoriza. E aí você já sabe mais ou menos quais são as características que esse gestor ou esse recrutador vai estar buscando num candidato naturalmente. Não é que faz parte do processo seletivo, não necessariamente. Às vezes faz parte da pessoa que está entrevistando. A terceira agora vai ser conseguir informações estratégicas sobre a empresa, né? Se você consegue informações estratégicas sobre a empresa, os entrevistadores vão sentir que você efetivamente quer trabalhar lá, que você com certeza tem sinais de que faz parte daquela família, né? Entre aspas, da família da empresa. E você já conhece da empresa, já conhece muito, já tem muitas informações, conhece pessoas que trabalham lá. Acaba que eles olham e falam, não, essa pessoa é um funcionário daqui, só que ele não trabalha aqui. É mais ou menos essa a ideia, né? Para fazer uma brincadeira, mas é mais ou menos isso. Existe uma técnica em marketing, né? Nos conceitos de marketing, que eu particularmente estou adaptando para recursos humanos. Essa técnica, esse modelo, né, ele se chama modelo Dolan. O que é o modelo Dolan? Eles são todas as informações básicas que eu preciso ter para traçar um planejamento estratégico de marketing para minha empresa. Basicamente é isso. E aí, quais são essas informações? Ela é dividida em 3 etapas, eu vou usar apenas 2 dessas etapas aqui.
A primeira das etapas ela é dividida em 5 tópicos. Eu tenho que saber a respeito da minha própria empresa, no caso aí vocês vão ter que saber a respeito da empresa que você quer trabalhar, sobre os concorrentes principais, 2 concorrentes daquela empresa, os colaboradores daquela empresa, como é que é o ambiente de trabalho, como é que é o clima de trabalho, os funcionários gostam de trabalhar lá, eles são motivados de estarem trabalhando lá, esse tipo de informação. Depois você vai ter que falar a respeito dos clientes, né? Quais são os principais clientes ali, né? Não somente os concorrentes, mas os clientes da empresa. Quem são os principais clientes, né? E por fim, a questão do contexto. O contexto, qual que é o contexto econômico, se a empresa está numa boa situação econômica ou não. O contexto político, se os governantes atuais eles estão indo em convergência com o setor da empresa ao qual você quer trabalhar, ou se as atitudes tomadas pelo governo que estiver naquele momento, né? Não estou falando desse agora, eu estou falando de qualquer governo que estiver no momento em que você se candidatar, se as atitudes estão prejudicando ou favorecendo aquele setor. E aí tem outras coisas, né? O ambiente de trabalho, a questão ambiental, a questão demográfica, tem várias outras coisas. Mas basicamente são essas 5 informações. E além disso, existem outras 4 informações importantes também. Os produtos da empresa, os locais em que você tem a empresa, né, unidades da empresa, então tem unidade aqui, tem unidade em São Paulo, tem unidade no Rio. Esse tipo de informação, ou centros de distribuição também vale. A questão do preço, né, do valor agregado. O produto pelo qual você vai ajudar a empresa a produzir, ele tem um valor agregado alto, igual um avião, um helicóptero, ou o valor agregado dele é baixo, igual bala, por exemplo, né? Pirulito, bala, essas coisas de commodity. Essas informações trazem para você um diferencial gigante enquanto as outras pessoas estão falando, né? E principalmente você saber qual é a situação da empresa naquele momento, né? A situação que a empresa está passando. Ela está passando por uma expansão ou por uma retração, ela está adquirindo outras empresas. Esse tipo de informação dá uma ideia para você muito legal de que tipo de discussão, de que tipo de pergunta pode ser feita durante a sua entrevista. Relembrando, né? Informações estratégicas sobre a vaga, informações estratégicas sobre os entrevistadores e o terceiro, informações estratégicas sobre a empresa pela qual você está querendo trabalhar. Gente, muitíssimo obrigado e a gente se encontra aí na próxima live, tá joia?